Muito bom dia, estamos iniciando mais um devocional da manhã e você é muito bem-vindo aqui comigo para nós estarmos estudando a palavra, nós estarmos orando juntos em comunhão, então que você possa ser abençoado pela presença do Senhor nessa manhã de quarta-feira. É uma alegria ter você aqui comigo e vamos então estar lendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós lemos ontem a respeito da tempestade que pegou ali Paulo dentro da embarcação, né, junto com os outros prisioneiros e as pessoas que estavam ali dentro daquela embarcação, e praticamente quase que destruiu. Eles ficaram à deriva por muito tempo, com o céu fechado. Eles estavam numa situação muito complicada. Eles não sabiam para onde estavam indo, não viam nada ao redor, né, por conta da escuridão que provavelmente estava batendo eles por conta da tempestade. E então aqui no capítulo 27 e no versículo 27 também, né, capítulo 27, versículo 27 de Atos dos Apóstolos, nós temos a seguinte informação: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Olha só, eles ficaram 2 semanas naquela situação, andando sem rumo, sem saber praticamente aonde eles estavam. Veja bem que 2 semanas não são 2 dias, são 14 dias naquela situação. Então eles provavelmente estavam exaustos, né, sem esperança alguma de sobrevivência. E diz assim que quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Veja bem, era uma embarcação que estava levando uma carga, tá? Estava levando prisioneiros e tinha a tripulação do navio. Esses marinheiros aqui faziam parte da tripulação do navio. E além disso tudo, haviam soldados que guardavam os prisioneiros, porque eles precisavam levar esses prisioneiros até o destino final da viagem. Então tinha bastante gente ali. Depois nós vamos ter a informação de quantas pessoas tinham dentro dessa embarcação, mas ali tinha muita gente, e cada um cumprindo o seu papel, a sua função. Então esses marinheiros, né, que eram responsáveis ali, a tripulação que era responsável pela embarcação, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. O que era essa sonda? Essa sonda nada mais era do que uma peça de metal, né, talvez uma bola de metal ou algo pesado, amarrado a uma corda, onde eles colocavam dentro da água e deixavam descer até tocar no solo. E aqui diz que nessa primeira medida eles perceberam que quando esse objeto tocou o solo, eles mediram então a corda, deu em torno de 37 metros. Pouco tempo depois eles lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, ou seja, 10 metros a menos. Eles estavam vendo que a Terra estava começando a subir até chegar no topo, né, na beira da água, ali na superfície da água. Então eles precisavam tomar muito cuidado. Por quê? Porque o navio, a embarcação poderia encalhar, e não era a ideia deles que ela encalhasse, né? Então o que eles fizeram? Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Essas âncoras, então, elas tinham função de parar o navio, não deixar ele andar. Então o que era uma âncora? Era uma peça bem grande, pesada, né? A gente tem aquele sinal da âncora. Se você botar no Google, você vai ver como é que era o formato, né? Não se sabe se era exatamente esse o formato daquela que eles tinham, mas a ideia era que eles jogassem essa âncora lá na terra, né, no fundo do mar. Ela encravaria, e como ela estava amarrada à embarcação, ela não deixaria o barco ir para frente nem para trás, ele ficaria ali parado, né? Tentando escapar do navio, olha só, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. Lembra que por conta da tempestade eles tinham colocado o barco salva-vidas para cima da embarcação? Normalmente eles estariam puxando a embarcação por uma corda, né? O bote salva-vidas por uma corda. Mas por conta da tempestade eles estavam com medo de que estragasse o bote, então eles carregaram o bote para cima da embarcação. E agora os tripulantes do navio, do barco, que eram responsáveis por direcionar o barco ali, cuidar do barco, eles estavam querendo fugir. Mas olha a desculpa que eles deram. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa.
Então, aqui aconteceu um fato muito importante. Por quê? Porque sem os marinheiros, ninguém saberia pilotar aquela embarcação. Ninguém saberia o que fazer, porque eram eles os responsáveis por isso. Então, eles já estavam à deriva, mas agora eles estavam próximos da terra. Se não tivesse ninguém para controlar a embarcação, provavelmente eles iriam bater nas pedras, né? Assim como eles comentaram aqui. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados. Mais uma vez, Paulo aqui intervém, né? Então, por isso que eu digo que Paulo ele tinha a voz. A voz dele era ouvida ali naquele navio. E ele disse assim: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então, Paulo já percebeu a má fé, a forma como eles estavam agindo. Que eles queriam, na verdade, era fugir e não lançar as âncoras, como eles estavam falando. Paulo percebeu isso, talvez orientado já pelo Espírito Santo, por Deus, ele já percebeu esse problema que iria surgir. Com isso, os soldados, lembra que tinham soldados cuidando dos prisioneiros? Olha o que eles fizeram, eles cortaram as cordas do bote salva-vida. Bom, cortaram as cordas, os marinheiros não poderiam descer do navio, mas se os marinheiros não podiam descer, ninguém mais poderia descer. Isso quer dizer que todas as pessoas que estavam dentro do navio não tinham com que descer do navio, porque o bote salva-vidas ele tinha duas funções. Primeira era de justamente, caso houvesse um naufrágio, as pessoas seriam salvas através do bote. E em segundo lugar, era uma forma de as pessoas irem até a terra seca, porque o navio não podia encostar lá na terra seca. Ele precisava ficar numa certa distância da terra seca para não encalhar. Então as pessoas desciam no bote e iam até a terra seca, né? E assim sucessivamente eles iam todos descendo. Tinha essa função também, só que eles cortaram as cordas e o bote caiu na água e provavelmente se espatifou ou ficou à deriva no mar, né? Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Esse sem nada comer aqui, na verdade, não quer dizer que eles não comeram absolutamente nada, porque uma pessoa fica... Dizem, né, que a pessoa consegue ficar até 21 dias sem comer absolutamente nada. Mas no caso deles aqui, eles tinham ainda algum alimento. Então, aqui dá a entender que a refeição, que normalmente seria preparada nos horários definidos, não estava sendo preparada por conta de toda a situação. Então, eles beliscavam alguma coisa aqui e ali, eles não tinham se alimentado realmente. E aí Paulo diz assim: agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês, e mais uma vez ele diz, perderá um fio de cabelo sequer. Por quê? Por causa da promessa de Deus. Paulo tinha essa convicção, essa fé, ele tinha essa confiança em Deus, e ele passou essa confiança para as pessoas que estavam no navio. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram. Olha o efeito daquilo que Paulo fez. Todos se reanimaram e também comeram algo. E agora o autor aqui, Lucas, ele narra então quantas pessoas estavam dentro daquele barco. Por que ele fala isso só agora? Provavelmente ele se deu conta de que aquela alimentação distribuída precisava ser distribuída, sabe para quantas pessoas? Estavam a bordo 276 pessoas. 276 pessoas passaram 14 dias numa tempestade à deriva no mar e estavam agora naquela situação. E Paulo levantando a voz então com a liberdade que ele tinha, foi um dos que praticamente liderou toda aquela expedição, digamos assim. Paulo estava na frente ali, por quê? Porque as pessoas reconheceram em Paulo algo divino, que não era natural a um ser humano qualquer. Mas Paulo tinha algo que vinha da parte de Deus e as pessoas reconheceram, tanto que ele começou praticamente a liderar tudo aquilo que estava acontecendo, aquela viagem, né? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Então eles tinham alimento, mas esse alimento não estava sendo preparado, né? Para 276 pessoas, era muita gente. Era muito complicado, talvez, no meio de uma tempestade, preparar alimentação para todas as pessoas, né? Então, é aí que Lucas, na verdade, relata isso. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível.
Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Lembra que eles tinham amarrado todo o navio? Provavelmente eles amarraram até o leme com corda para não destruir o navio. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. E aí acontece algo muito interessante, parece cena de filme até isso tudo, né? Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então a frente do navio encalhou, entrou para dentro da terra ali, ou areia, né? Que é aquele material que estava ali, né? Na beira da praia. Encalhou ali, e a parte de trás da embarcação começou a ser agitada pelos ventos, pelas ondas, né? Provavelmente tinha vento, né? Agitando as ondas, e aí começou a se destruir. Os soldados resolveram matar os presos. Olha aqui, quem que estava preso dentro dessa embarcação? Paulo. Paulo era um dos presos, ele era prisioneiro, ele não estava ali como um chefe. Por mais que ele tenha se posicionado, foi Paulo que se posicionou, mas ele ainda era um dos presos. Então os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião, olha aqui que coisa maravilhosa, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Olha mais uma vez aqui, por causa de Paulo todos foram salvos. Que coisa maravilhosa. E os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Eles estavam liberando os presos, né? Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra, exatamente como Paulo tinha falado. Paulo falou, olha, não vamos viajar porque a viagem vai se tornar perigosa. Eles seguiram viagem e aconteceu o que Paulo falou. Mas lá no meio da situação toda, da tempestade, Paulo disse, olha, confie em Deus que todos nós vamos se salvar. E exatamente aqui, e ainda ele fala ali, né, no finalzinho ali do... creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. Foi exatamente o que Paulo falou que aconteceu e todos eles foram salvos por conta da fé que Paulo tinha no Deus verdadeiro. Amém? Então fica aí mais uma vez essa grande lição para mim e para você. Confie no Senhor. Se você está andando debaixo da vontade de Deus, Ele vai guardar a tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos inspira a confiar em Ti, mesmo diante das circunstâncias difíceis, dos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, porque ela se renova sobre nós todos os dias. E acreditamos, ó Pai, que hoje a Tua misericórdia se renovou, amanhã irá se renovar novamente. Por isso nós queremos Te louvar de todo o nosso coração. Entregamos a nossa vida completamente nas Tuas mãos, Pai, e pedimos que Tu venha cuidar de nós, que Tu venha guardar a nossa vida, a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Pai amado, que Tu esteja, Senhor, nos direcionando pelo poder do Teu Espírito, Pai. Guarda, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, Senhor. A cada um que está aqui comigo nessa manhã. Guarda cada família representada aqui, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração nessa manhã e desde já Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Foi uma alegria estar com você aqui em mais um Devocional da Manhã. Lembrando, então, segunda-feira que vem vamos iniciar, então, o nosso Devocional no livro de Apocalipse. E vai ser aí uma jornada incrível. Você vai aprender muita coisa dentro do livro de Apocalipse a respeito daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Porque a gente acredita que esses são os últimos dias na face da Terra. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa no livro de Apocalipse e talvez coisas que você já leu e não tinha muita clareza, tá? Então eu convido você a estar comigo, se você puder. Aqui embaixo eu deixei um link onde tem o meu grupo do WhatsApp, onde ali eu vou postar os links e mais algumas coisas para ajudar você, né, a entender melhor o livro de Apocalipse. Vai ser
uma jornada muito interessante, tá? E eu convido você a estar comigo aqui. Convide mais pessoas também. Faz isso. Eu vou colocar lá no grupo também. Se você entrar, eu coloco o link lá para você poder enviar para mais pessoas. E eu tenho certeza de que muitas pessoas serão edificadas com a palavra de Deus, tá bom? Então se inscreve no vídeo, se inscreve agora no canal, curte esse vídeo, tá? Ativa o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã, a partir das 6 horas, temos o nosso encontro, o nosso devocional da manhã. Eu espero você. Que Deus abençoe e até lá.